Bom dia, pessoal. Então, começando aí a semana, começando a segunda-feira. Desejo a todos uma excelente semana. Essa semana eu começo diferente por aqui, porque semana passada eu estava em cima do estudo número 1, dos 20 estudos de Fernando Sor, indicado por André Segovia. Então, hoje nós vamos para o número 2, e eu vou continuar tocando o número 1 como repertório agora, né? Vou executar ele na íntegra algumas vezes, um determinado tempo. Vou ter que ver como é que eu vou dividir essa 1 hora agora, porque vai continuar sendo 1 hora, só que eu tenho mais coisas para estudar no meio. Essa semana o foco é no estudo número 2. Entre hoje e amanhã eu devo memorizar ela e depois continuo tocando, e assim a gente vai indo. Bora lá! Primeiro eu sempre faço aqueles estudos de aquecimento para a mão esquerda e para a mão direita, né? Eu já ia esquecendo de comentar, é que a partir dessa semana também começa a entrar, os estudos vão ser feitos em cima do metrônomo, né? Que é uma coisa que eu não estava usando porque eu estava com os dedos bem enferrujados, digamos assim. Então eu estava esperando soltar um pouquinho os dedos, essa mecânica, para poder introduzir o estudo com o metrônomo, né? Então, a partir dessa semana, já vai ser tudo feito em cima do metrônomo. Então, o aplicativo que eu vou usar se chama MetroTimer. Eu achei bem legal esse aplicativo pelo seguinte: ele tem, eu posso acionar ele de acordo com os minutos que eu vou estudar cada coisa. Por exemplo, se eu vou estudar 1 minuto, um determinado padrão de aquecimento, por exemplo, né? Ele marca apenas 1 minuto para mim. 1 minuto, 2, 3, 4, 10. Achei bem legal esse metrônomo aqui. Então, ele vai ser o nosso guia daqui para frente. Então vamos para a mão direita, né? Então aqui eu fiz uma média de 20 minutos de aquecimento e agora eu vou dar uma passadinha. Provavelmente eu vou fazer 10 minutos da música do estudo número 1 e aí vou deixar meia hora para o novo estudo, que é o número 2. Esse aqui, ó. Acho que eu estou tocando ela muito rápido, depois eu preciso ver certinho as dinâmicas. Para quando eu gravar, eu quero gravar mais ou menos no andamento normal dela. Então, pessoal, eu fui até uma parte só dessa música. Vou executar esse pedacinho aqui que eu li. Amanhã eu quero ver se eu finalizo e memorizo a segunda parte. E aí eu sigo estudando número 1 e número 2 todos os dias daqui para frente. Não é mais, mas é isso aí, por hoje. Ai, que susto! Eu não ia te assustar e... Tu não ia me assustar?
Eu virei pro lado, tu não tava. Eu falei... Partiu, escola? Seguinte, larguei a Rebeca ali e um cliente acabou de me ligar, tá lá aguardando. Então não tem muito jeito, como eu vim trazer ela a pé, o jeito é dar uma corridinha agora para não deixar o cliente esperando muito. Então vamos lá, aproveitando os imprevistos para entrar em forma. Seja bem-vindo aí. Esse vivezinho é muito bom. O carrinho tá meio toalhetado, eu tô querendo ir a pé levar ela pra escola. Que eu vejo muito trabalho que pega aqui, os caras cortam um fio aqui e aí depois ressoldam. Ok, mas eu não gosto. Prefiro cortar as presilhas e depois prender tudo de novo do que deixar os fios todo picado. Porque agora quando eu refaço o transformador aqui, eu refaço ele e mantenho os fios todos originais ali. Amigos, só para aproveitar que caiu na bancada um equipamento com transformador em curto, esse aqui eu já fiz os testes, né? Então vamos utilizar um pouco das informações sobre o transformador e vou fazer um teste para vocês aqui. Aqui eu tenho as garrinhas para ligar. Como faz esse teste? Deixa eu demonstrar para vocês o que está acontecendo dentro desse transformador. Provavelmente essas bobinas aqui, elas grudaram todas uma na outra e tá fechando um curto direto. Quando eu tenho um curto direto, é a mesma coisa que eu encostar assim, ó. Percebem? A lâmpada acende direto lá também. Então, para mim identificar aqui no transformador, como ele não tem nada ligado, olha só como é fácil de identificar. Se eu ligar aqui e acender o direto sem ter nada ligado no secundário, ó, que é onde eu estou segurando, é porque o transformador está em curto. Esse aqui já era, ou substitui por um novo, ou o que eu prefiro fazer, devido à qualidade desses transformadores originais, eu rebobino ele, recalculo para a voltagem de 220, que é o que eu vou fazer, ou às vezes, se o cliente prefere, mantém 110, mantém 110. Mas isso aqui é só um peso de papel ou lixo. E olha o que temos na bancada por hoje. Quem é que deu as caras por aqui? Nosso amigo Laney. Esse Laney aqui eu já tinha feito o orçamento, o cliente já autorizou. Então, essa vai ser aquela nossa tarefa de concluir um por dia. Tá aqui. Vou finalizar ele. Esse Laney aqui, ele sofreu uma variação de voltagem também, né? Ligaram ele em 220. E eu já refiz o coraçãozinho dele. Então, vamos ver onde é que anda agora. Ah, tá aqui. Então tá aqui o bichinho. Vamos recolocar no lugar. Agora, outra coisa, vou fazer aquele teste da lâmpada agora com um transformador bom. Olha só. Vamos ligar, esse aqui já está em 220, então vamos botar 220 lá. Onde é que anda minhas garras? Tá aqui 220, em qualquer lugar da minha bancada deve ter um. Aqui. Bom para fechar um curto, né? Deixa eu ver se está aparecendo a minha lâmpada séria ali. Ó, vou fazer um teste aqui para vocês, então, ainda sobre aquela aula de transformadores, olha lá, ó.
Quando eu ligo em 220, a lâmpada acende, certo? Ó, meu curto. Agora, se o transformador estiver ruim, essas lâmpadas também vão acender. Olha aqui, ó. Ó, eu liguei em 220 e a lâmpada continua apagada lá. A menos que entre uma... que tenha algum tipo de consumo no secundário, né? Mas vocês podem ver que agora ele já está gerando as minhas voltagens do secundário ali, ó. Não sei se no... Olha lá, ó, tenho 114 volts. Tenho 23. Cadê o HT dele? Ó, 238. 190. Olha ali, 248. Então, vocês podem ver que ele está ligado, mas a lâmpada lá não acende. Esse é um dos jeitos de testar, de saber se o teu transformador está funcionando bem ou não, ou se ele está em curto, né? Então é isso aí. Mais um complemento sobre a aula prática de transformadores. Então, hora de sair correndo de novo. Vamos lá pegar a Rebeca. Minha filha é boa de matemática. Quanto que é 6 vezes 5, 29, 42, ou 5, 53, 24, 49, ou 24, ou 3, 31, 42, ou 12... E 3 vezes 2 é 9, ou 8, ou 7, ou 6, ou 5, ou 4, ou 12, ou 22. Então vamos lá, vamos botar o coração desse bicho no lugar. Tudo conectado então, transformadorzinho instalado. Então a primeira ligada dele aqui, o que eu vou fazer? Vou ligar ele sem válvula antes. A lâmpada da série não deu nem sinal, tá tudo ok, não tem nada mais em curto. Vou fazer alguns testes agora das voltagens aqui. Válvulas no lugar. Ó, acendeu bonitinho, ligamos o falante aqui. Aqui vem som. Ó. Então antes de finalizar, vou fechar ele, vou conferir o ajuste do bias, né? Fazer uma limpeza de potenciômetros. Então aqui nós temos menos 10 milivolts. Pelo que eu me lembro é menos 12. Vamos ver se a gente chega em menos 12. Menos 12. $12,50, né? Aí. É isso aí.
Então, pessoal, fiz uma gambiarra aqui, mas é para mostrar a continuidade daquela outra aula. Eu mostrei para vocês o seguinte, que na saída dos diodos, a gente tinha, depois que a corrente é transformada em contínua, a gente saía com uma tensão positiva e uma tensão negativa, certo? Então aqui nós temos elas, ó. 409 volts, aqui já retificado, e um capacitor trabalhando. Aí o capacitor, como ele é polarizado, o positivo dele vai pegar no positivo, na saída positiva dos diodos, e o negativo na saída negativa. O que acontece quando tu encontra um equipamento que está dando muito ruído, aquele RAM forte, então eu vou demonstrar aqui, ó, vou só desconectar esse capacitor, como se ele não tivesse no circuito aqui. Eu vou tirar rapidinho aqui só para vocês verem o resultado do equipamento com o capacitor defeituoso, o que acontece. Isso aqui é um dos tipos de defeito que pode dar em capacitor, né? Não é sempre assim, pode... Ó. Estão ouvindo esse RAM? Então quando o capacitor está com defeito na filtragem dele, isso aqui fica bem evidente, né? Ó. Ó. E o capacitor também armazena energia, né? Agora, ó, mesmo eu desligando esse amplificador aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Mesmo o amplificador estando desligado, acho que vai aparecer. Agora eu vou pegar só o capacitor aqui para medir, tirar ele totalmente do circuito. Ó, ponteira negativa no negativo, sempre que vai medir, né? Positiva no positivo. Vamos ver quantos volts eu tenho lá. Olha lá. 406 volts, não é pouco, hein? Não é pouca voltagem. Esse aqui é um capacitor de 180 por 450 micro. Olha lá. Ele vai baixando aos pouquinhos. Mas até baixar isso aqui, se tu encostar aqui, tu tá lascado, né? Por isso tem que sempre descarregar os capacitores antes de mexer no equipamento. Eu confesso que depois de tanto tempo trabalhando com esses equipamentos, eu sou muito descuidado. Então, às vezes, é possível que eu leve mais choque do que alguém que está começando, porque quem está começando toma cuidado de descarregar os capacitores e tudo mais. E a gente, depois de um tempo que está nisso, tu perde esse cuidado. Então, sempre que o teu amplificador estiver dando esse tipo de RAM, né, ou que estiver rachando o som, provavelmente se eu tocar um acorde aqui, eu não vou conseguir fazer isso. Deixa eu ver. Ah não, vou fazer sim. Ó. Provavelmente se eu tocar um acorde agora aqui, com o capacitor fora, simulando que se ele tivesse dado problema e não estivesse mais fazendo essa filtragem, se eu tocar aqui, vocês vão ouvir esse som nos graves, principalmente, vai rachar muito o som. O grave fica bem áspero, bem ruim de ouvir. Acontece muito do amplificador perder potência, o amplificador ficar rachando o som, ficar com esse RAM permanente, né? Quando dá problema nos capacitores. E há casos também, eu já peguei casos que o capacitor entra em curto, mas daí o equipamento para. Vamos ver aqui, ele ficou parado ali um tempão, vamos ver quantos volts ele está dando. Enquanto eu fiz a demonstração para vocês, ele estava ali parado. Deve estar 300 volts no mínimo. Olha lá, ó, 390 volts ainda. É uma voltagem considerável. Eita! Puta que pariu. Nem eu esperava que fosse tão forte, né? Não façam isso, né?
Esse não é o jeito certo de descarregar os capacitores. Eu estou fazendo isso aqui porque esse aqui eu já vou trocar mesmo. Então, o jeito certo é sempre usar um resistor para colocar ele em paralelo ali e descarregar ele gradualmente. Então, meus amigos, a dica sobre capacitor por hoje é essa aí. Espero que vocês deem algum feedback aí. Eu quero ver se eu consigo melhorar essas aulas, deixar elas mais explicativas, mais práticas também, mas como eu nunca estudei eletrônica, é o meu jeito de entender, e até eu encontrar o meu jeito de explicar isso tudo, que eu fui aprendendo durante os anos de prática, né? Eu acho que ainda demora um tempinho, mas eu quero ver se eu consigo montar algo bem consistente para vocês. E vocês vão ver que não é necessário conhecimento tão aprofundado de eletrônica para resolver problemas bem complexos. Meus amigos, hoje foi mais um daqueles dias de bancada cheia e a cabeça funcionando em tempo integral. Finalizei um Laney, mergulhei num JC 1800, arranquei o coração dele fora e ainda sobrou um tempinho para explicar algo que muita gente ignora: os capacitores de filtro, que sustentam tudo num circuito de valvulado, na verdade. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo e ultimamente eu estou vivenciando, é que a minha vida não é sobre consertar equipamentos, é sobre consertar a mim mesmo e ver a vida a cada dia de uma forma diferente, de uma forma melhor e mais evoluída. E eu sei que no meio de tanta tensão, de tanta solda, de tanto fio, se eu não parar um pouco para respirar, eu acabo ficando igual esses circuitos que eu conserto todo dia, cheio de ruídos e cheio de ideias nada produtivas. E cada dia que passa eu tenho mais certeza que, na maioria das vezes, a gente só precisa de alguns minutos, umas boas ideias e respirar um ar fresco, levantar a cabeça e continuar. É lembrar que a vida não é só pressão, e por isso eu pretendo seguir assim. Espero que vocês me acompanhem, porque é assim que eu quero pensar daqui para frente. Da bancada ao mar, vida, som e muita simplicidade. Espero que tenham gostado desse vídeo. Foi mais um dia que passou. Esse é o dia 8 de 60. Estamos indo juntos.